Bom dia, vocês estão me ouvindo? Bom dia. Eu vou esperar um pouquinho o pessoal ir entrando, tá? Pra gente iniciar, tá? Enquanto isso, coloquem pra mim aqui no bate-papo o nome de vocês, a turma. Vocês receberam o link da aula no grupo de WhatsApp? Ou pegaram no Google Forms? Peguei lá no Classroom. Ah, no Classroom só? Vamos ver se a Juliana vai postar. Alguns não entram lá, né? Vou esperar só mais um pouquinho pra gente iniciar, tá bom? Isso. Quem for chegando, já coloca aqui pra mim o nome de vocês aqui no bate-papo, por favor. É isso. Vou fazer o compartilhamento de tela. Bom dia aos demais. Para quem eu não falei bom dia, sejam bem-vindos à nossa aula, tá? Eu vou fazer o compartilhamento de tela com vocês. Vocês estão vendo aí minha tela? Sim, Sim, todos já estão vendo. sim. Ótimo. Não esqueçam de colocar o nome aí, tá? Aqui no bate-papo. A gente parou em dízima periódica, né? Então vamos só relembrar um pouquinho. Nós estamos falando do conjunto dos números irracionais, né? Então, vocês lembram isso aqui, ó? Como transformar decimais exatos em frações? Vocês lembram que a gente viu? Conta não, participei da outra. Não? Então vou revisar isso aqui. Quando a gente fala em frações exatas, então, ó, os números racionais, falei irracionais, são racionais. Que pertencem eles, né, ao conjunto dos números inteiros, fracionários, decimais exatos e as dízimas periódicas. Os decimais exatos são aqueles números que são escritos na forma decimal e eles são, após a vírgula, eles são inteiros, assim, não tem nenhuma sequência que se repete, entendeu? Por exemplo, 0,35, 0,300, 0,8, seis são decimais exatos. Não tem, como que eu vou saber diferenciar? Após a vírgula, eu não tenho uma sequência de número que está se repetindo. Vocês compreendem isso? Eu tenho apenas dois números, um diferente do outro, entendeu? Ou apenas um número após a vírgula. Isso é decimal exato. Então, como eu transformo um número decimal em uma fração? O que eu vou fazer? Primeiro,
Para ser decimal, quer dizer que no meu numerador vai ter um número que eu tenho após a vírgula, o número inteiro, e no meu denominador eu vou ter o número 10, que eu chamo de base 10, tá? O que eu vou fazer? Para mim saber se no meu denominador é 10 mesmo, ou 100, ou 1000, basta eu contar quantos números eu tenho após a vírgula, tá certo? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui eu tenho um número decimal exato 0,35. Por que eu sei que é 0,3? Por que eu sei que é exato? Porque após a vírgula eu não tenho nenhuma sequência de números se repetindo, apenas o 0,35. Então, eu vou transformar esse número em uma fração. Eu vou pegar o número inteiro, é o meu numerador, né? 35. E o meu denominador eu vou colocar inicialmente 10, porque número decimal, o seu denominador, ele vai ser sempre na base 10. Só que o que acontece? Quantos números primeiro ano eu tenho após a vírgula? 2. Dois números após a vírgula. Então, aqui, ó, coloco o número 10 como denominador e a quantidade de número que eu tenho depois da vírgula, eu vou colocar como um expoente. Então, como é 2, eu vou colocar 10 elevado ao quadrado. 10 elevado ao quadrado é quanto? 100. Então, essa fração aqui é 35 dividido por 100. Tá? Se der para simplificar, eu vou simplificar. Se não der para simplificar, eu não simplifico, tá bom? Nesse caso aqui deu para simplificar. Simplificar, você tem que dividir o numerador pelo mesmo número que você dividiu o denominador. Simplificando, eu vou ter 7 sobre 20. Ficou claro isso? Sim. Exemplo 2. Menos 1,8. Então, aqui que eu vou fazer? O meu número... Professor, agora aqui não é um 0, é 1. Mas não deixe de ser um número decimal. Então, eu vou retirar essa vírgula. Vou escrever o número inteiro. Então, o número inteiro eu tenho menos 18 no meu numerador. Como é um número decimal, eu sei que no mínimo o meu denominador tem que ser 10. Então, eu escrevo aqui o 10. Agora, eu vou verificar se realmente esse denominador vai permanecer com 10. O que eu vou fazer? Vou contar quantos números eu tenho após a vírgula. Quantos números eu tenho após a vírgula? Primeiro ano? Um número só. Vão acompanhando o raciocínio comigo. Então, eu vou ter 10 elevado a 1. Então, eu sei que todo número elevado a expoente 1 é ele mesmo. Então, eu vou ter menos 18 dividido por 10, né? E agora, é fácil, ó. Qual o número que eu posso simplificar? O 18 e o 10. Qual é o número que é divisível pelo numerador e pelo denominador? 2. Aqui em cima dá para simplificar por 5, né? Então, aqui é 2. Então, eu vou ter, simplifico a fração, vou ter menos 9 sobre 5. Então, entenderam como transformar o número decimal em fração, né? É assim que eu vou fazer. Agora, existe um outro tipo de fração, número de escrita de número decimal. É aquilo que eu escrevo um número decimal e após a vírgula, ele tem uma sequência de números que se repete, tá? Ele tem uma sequência de números que vai se repetindo. Então, isso eu chamo de dízima periódica. Tá bom? Então, toda vez que eu tenho um número decimal que após a vírgula ele tem uma sequência infinita de números que está se repetindo, eu tenho uma dízima periódica.
Então, dê uma olhada aqui, ó. Numa dízima periódica, o grupo de algarismos que se repete é chamado de período da dízima. Então, vamos ver o exemplo. 23, o único número diferente aqui é quem? 4, não é? Depois do 4, o que vocês estão vendo? Quem está se repetindo? 72. 72. Então, essa sequência de número que se repete após a vírgula, eu chamo de período da dízima. E esse período nessa dízima é 72, tá? O que eu tenho que fazer, professora, quando eu tenho então isso aqui? Descobrir qual é a fração que deu origem a essa dízima. A fração que deu origem a essa dízima, eu chamo ela de fração geratriz. Quer dizer que é a fração que gerou essa escrita aí de número decimal nessa sequência. Então, vamos para o exemplo. Como que eu vou descobrir isso? Quando eu vou achar uma fração geratriz da dízima, então eu vou periódica, a gente vai fazer o quê? Nesse exemplo aqui, ó, a gente tem 0,42, 42, 42. Então, o período dessa dízima é o 42, porque ele é a sequência de número que está se repetindo infinitamente. Então, a gente vai colocar assim, ó, prestem bem atenção. Então, a gente vai fazer um sisteminha. Vamos colocar assim, pega a dízima periódica, iguala ela a x. Então, eu vou colocar aqui x é igual à dízima que eu tenho. 0,42, 42, 42. Esse é o primeiro passo, certo? Feito isso, o que eu vou fazer? Eu multiplico os dois membros por 100. Então, eu vou multiplicar por 100 o primeiro membro e vou multiplicar por 100 o segundo membro, tá bom? Qual que é o foco? Vamos fazer aqui então e eu explico para vocês. Por que eu faço isso? O foco não é eu descobrir qual é a fração que gerou essa dízima de 0,42, 42, 42. O objetivo não é esse? Então, por isso, eu multiplico os dois membros por 100, sempre por 100, tá? Então, olha só, 100 vezes x é 100x. 100 vezes 0,42, 42, 42, o que eu tenho que fazer? Eu vou, em vez de ter somente eu vou andar como é 100, eu vou andar com a vírgula mais uma casa. Andando com a vírgula mais uma casa, ou multiplicando 100 por 0,42, eu vou ter 42, 42, 42, 42 infinitamente. Prestem atenção aqui numa coisa, ó. Conseguem observar comigo que a sequência de números que estão se repetindo depois que eu multipliquei com 100, o período é o mesmo? O período da dízima, tanto antes da multiplicação como depois da multiplicação por 100, é o mesmo período? Sim ou não? Então, eu vou perguntar. Olhem aqui, ó. Antes da multiplicação, período da dízima, e depois da multiplicação. Pergunto para vocês, o período mudou ou ele continua sendo o mesmo? A sequência de números que está se repetindo após a vírgula é diferente ou é a mesma sequência? Hello, vocês estão aí? Vocês estão me ouvindo? Isso, obrigado para quem respondeu aí. Continua a mesma. Isso é muito importante saber, viu? Porque eu vou subtrair um membro pelo outro, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, 100x é igual a 42,4242, subtrair do primeiro membro aqui, ó, de x, que é igual a 0,4242. É importante que o período seja o mesmo, porque quando eu subtrair, eu posso cortar, porque eles vão se anular. Concorda comigo? Então, olha só. 100x menos x é quanto? 99x, certo? É igual. Prestem atenção.
42 menos 0 é quanto? 42. Mas aqui, ó, a dízima periódica que eu tenho aqui, ó, o período. Os dois períodos, eles não são iguais? São, não são? Então, eu posso anular eles. Então, cancelo o primeiro período e cancelo aqui o segundo período nessa subtração. Só me restou quem? 99x, que é igual a 42. Agora fica fácil. Quero isolar o x, o que é que eu faço? X vai ser igual a 42. O 99 está multiplicando. Ele vai passar para o outro lado da igualdade, trocando o sinal. Então, se ele está multiplicando, ele passa dividindo. 42 dividido por 99. Professora, é só eu fazer 42 dividido por 49? Não, se você fizer isso, vai ter outro número decimal. O foco não é esse. O foco é você descobrir qual a fração que gerou essa dízima. Dá para simplificar? Dá. Simplificando, eu vou ter 14 sobre 33. Então, 14 sobre 33 é a fração que gerou essa dízima. Se você dividir 14 por 33, você vai chegar nessa sequência de número aí, tá? 0,42, 42, 42. Primeiro ano, ficou claro? Sim. Vocês conseguiram entender? Então, vamos lá. Me ajudem nesse segundo exemplo aqui, ó. Encontrar a fração geratriz da dízima periódica, né? E a dízima periódica agora é 4,733333. Qual é o período dessa dízima periódica, desse exemplo? É o 3. É o 3, é um número que está se repetindo, né? Então, vamos fazer a mesma coisa, tá? A mesma coisa. Detalhe importante, ó. Detalhe importante aqui, ó. Aqui nós multiplicamos por 100, porque os números que se repetem após a vírgula é quanto? É 2. 2, não é? É 24, não é? Então, tem 24, 24, 24, 24. Aqui eu passei a ter 42, 42, 42. Depois da 42, na verdade, desculpa. Tenho 42, 42, 42. Então, eu tenho dois números inteiros que estão dois números diferentes um do outro que estão se repetindo. O 4 e o 2. 42, 42, 42. Por isso, eu multipliquei por 100. Nesse exemplo aqui, gente, ó, qual é o único número que está se repetindo? Vocês acabaram de me responder. Somente o 3. Como é somente um número que está se repetindo, então, em vez de multiplicar por 100, eu vou multiplicar por 10, tá bom? Entenderam isso? Compreenderam isso que eu falei? Sim. Sim? Então, ó, vou ter 10 vezes x igual a 10 vezes 4,73333. Beleza? Então, vamos lá. 10 vezes x é 10x. 10 vezes 4,777 é 47,333. Presta atenção. Primeiro membro aqui, ó, eu tenho a primeira equaçãozinha aqui, eu tenho a primeira conta aqui, ó, primeiro passo. Eu tenho o mesmo período que na segunda conta. Então, ó, o período é igual. É importante que eu multiplique até que o período seja o mesmo. Então, aqui, ó, na primeira operação, o período é 333. Na segunda operação, o período também é 333. Então, agora eu posso subtrair a segunda conta pela segunda conta pela primeira e subtrair membro por membro. Então, eu vou ter 10x, que é da minha segunda conta, que é igual a 47,333, menos a minha primeira conta, que é x, que é igual a 4,7333. Então, vamos lá, ó. Prestem atenção. 10x menos x, 9x, né? Então,
Aqui, ó. Esse 47 menos 4, só que aqui eu tenho 4,7. A minha dízima aqui, eu posso anular ela. Mas e esse 7? O que eu vou fazer com ele? Subtraindo 47 por 4,7, eu vou ter 42,6. Professora, mas continua sendo uma resposta de número decimal. Isso é fácil. Se eu multiplicar tudo por 10 novamente, o que eu vou ter aqui, ó? 90x é igual 4,2 passa a ser 426. Agora é tranquilo. Tem tudo no número inteiro. O que eu faço agora? Isolo o x, eu vou ter 426 dividido por 90, tá? 426 dividido por 90, eu posso simplificar essa fração. Aí eu vou ter 71 sobre 15. Aqui, gente, ó, é a fração que gerou a dízima periódica lá do início. 4,7333. Então, dízima periódica, encontrar a fração geratriz dela, que gerou ela, é fazer isso, tá? É fazer esse sisteminha de conta aí. Dúvidas? Não. Então, ó, conjunto dos números racionais, representados pela letrinha Q. A gente sabe que é todos aqueles números fracionários, né? Dízimas periódicas, números decimais exatos. A gente pode representar, então, os números racionais por pontos, né, pertencentes a uma reta orientada. O que a gente vai fazer? Bastando para isso fazer subdivisões, que são convenientes no eixo dos inteiros, tá? Então, essas subdivisões é justamente fazer isso aqui, ó. Tem uma reta, uma sequência aqui no exemplo, é uma sequência que foi escolhida aqui, varia de menos 3 a 3. E aí eu vou pegar isso aqui, ó. Menos 5 dividido por 3. O resultado disso é onde eu vou originar esse ponto. Menos 6 dividido por 5. O resultado disso é onde eu vou originar esse ponto, bem próximo ao menos 1, tá? 0,333, né? Então, o ponto vai ser mais ou menos aqui, bem após o zero, tá? Porque ainda assim é menor que 1. 0,6, o ponto está mais ou menos aqui, tá? 1, aí um meio, o ponto vai estar bem depois de 1, porque meio é maior que 1, e assim sucessivamente, tá bom? Então, ó, agora vamos entrar no conjunto dos números reais. Então, nós vimos, né, que anteriormente todos os outros conjuntos que pertencem a um conjunto maior, né? Que é o conjunto dos números reais. Então, vimos anteriormente que os únicos números decimais racionais são os exatos e as dízimas periódicas. Olha só, existirão números decimais que não sejam exatos nem dízimas? Ou seja, números decimais não racionais? O que vocês acham? Na opinião de vocês. Ó, existirão números decimais que não sejam exatos e nem dízimas? Ou seja, números decimais não racionais? Será? Uma perguntinha para vocês pensarem e pesquisar sobre o assunto, tá? O conjunto dos números reais vai pertencer a esse conjunto todos aqueles subconjuntos que a gente viu, desde os naturais até os números racionais. Então, ó, a figura que a seguir ela vai mostrar um triângulo retângulo, né? Cujos catetos vai medir uma unidade. E olha só, como que a gente calcula uma hipotenusa de um triângulo retângulo? E aí, com essa resposta, vocês me falam, com o resultado desse cálculo, vocês vão me falar se essa pergunta aqui ela é verdadeira ou não. Se existe número decimal que não é exato, nem dízima, e número decimal não racional, tá? Então, eu tenho aqui um triângulo retângulo,
cada lado dele mede uma unidade. Minha hipotenusa é o que eu estou procurando. Então, para mim calcular a hipotenusa ao quadrado mais a soma dos catetos ao quadrado. Vocês lembram disso em geometria? Vocês estudaram isso ano passado em matemática. Lembra disso? Quem aí lembra? O passado foi um ano atípico, né? Mas vocês chegaram a ver esse conteúdo? Alguém viu? Só que fala pra mim sim ou não. Se alguém viu, fala sim. Ou manda aqui pra mim saber. Ah, sim. O Adrian viu. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, tá? Soma dos catetos ao quadrado é igual a 2, porque 1 elevado ao quadrado é ele mesmo. Então, 1 mais 1, 2. X ao quadrado, o que eu posso fazer? Por enquanto, nada. Mas eu quero tirar, eu tenho que tirar esse quadrado aqui, ó. Ah, sim, vocês podem ficar tranquilos, então, que a gente vai vir em geometria, tá? Então, ó, eu tenho que resolver isso aqui. X elevado ao quadrado é igual a 2. Como que eu faço para resolver isso? Para me isolar o valor de x, tirar esse quadrado, o que eu faço? Tirar esse expoente daqui, eu vou, então, elevar o outro membro a uma raiz quadrada, tá? Para me extrair a raiz quadrada de 2, ela vai, então, nos levar a esse número aqui, ó. 1,41, 42, 13, 56, 237, por aí vai. Me dizem, isso aqui é uma dízima periódica? Não. Não é. Eu não tenho, né, uma sequência de números que se repete igualmente. Ai, fugiu o nome, gente. É um decimal exato? É um decimal exato? A gente vai parar por aqui, tá? Esse é o último exemplo da aula de hoje. A gente continua na próxima aula nossa. É um decimal exato, primeiro A? Também não é, ó. Por quê? Mas por que não é, professora? Porque tem essa sequência de números que estão se repetindo, mas se repete infinitamente, ó. Não para por aqui. Não para, por exemplo, no 414. Pelo contrário, continua repetindo uma sequência de números totalmente um diferente do outro. Então, não é um decimal exato, tá? Então, essa resposta, ela não se encaixa no conjunto dos números racionais, tá? Então, sim, respondendo a pergunta anterior, sim, existem números decimais que não são exatos e nem dízimas periódicas e também não são racionais. Esses números são os números que pertencem somente ao conjunto dos números reais, tá certo? Dúvidas? Perguntas? Não. Então, ó, os números com raiz quadrada são chamados números irracionais. A representação deles decimal ela não é exata e nem periódica. Então, de modo geral, um número irracional é todo número que escrito na forma decimal é infinito e não periódico. Então, aqui tem alguns exemplos. Raiz de quadrada de 3 é 1,73 e toda essa sequência. Raiz cúbica de 5, 1,7009975. Pi, 3,14, mais toda essa sequência aqui. 0,20, 22, 02, 22, 02. Tá aí alguns exemplos, tá? São os números irracionais. Então, nos números irracionais, a gente não racionais, né? Irracionais, a gente vai ter todos os números naturais, todo o conjunto dos números inteiros, todos os conjuntos dos números racionais, além dos números irracionais, como a gente acabou de ver, tá? Então, por hoje é só. Vou postar essa aula lá no Classroom, tá? E a gente se encontra. Acho que amanhã a gente tem matemática de novo, porque a gente tem que ter 4 aulas de matemática na semana. A gente se encontra na nossa próxima aula, tá? Fiquem com Deus, abraço para vocês. Por hoje nós só temos essa aula, nós não teremos outra. Então a gente se encontra amanhã ou depois de amanhã. Tchau, tchau, meninos!
Tchau. Com Deus. Tenha uma boa manhã aí. Boas aulas pela frente aí ainda. Tchau.